nessa fase foram as primeiras batidas que a galera do underground estava fazendo. Então, quanto mais cedo as mulheres tiverem essa consciência, mais rápido a cena vai mudar. É muito banal, é corriqueiro, acontece toda hora. Tipo, você posta uma foto do lado de um artista, fiz tudo até aqui para construir o meu espaço. Mas é algo que me incomoda muito. Eu não fazia muito essa diferenciação, não. Eu descobri que existia essa diferença pelo feedback do próprio público, assim. Sempre fui muito de coração aberto e tudo, sempre me coloquei como pessoa dentro do meu trabalho. Só que aí quando você atinge um número de pessoas, né, ganha um pouco mais de visibilidade, as pessoas começam a entender do jeito delas quem que é você. E aí eu vi que tinha diferença. Tinha um personagem ali, ou alguns personagens, tá ligado? Eu não sei muito como fazer a performance desse personagem. Eu acabo me colocando pessoalmente em tudo, mas eu entendo que existe essa diferença. Só não tenho essa racionalidade de ter essa performance diferente aqui, outra ali. Eu acho que em clipes dá pra brincar com isso, de botar uma roupa diferente, um cabelo, mas se você for ver, até a maioria dos meus clipes são muito eu ali, muito normal, tá ligado? Tipo, Não no tem meu dia a como. dia, A minha primeira paixão, acho, que tem a ver com rap, foi com a escrita. Tipo, desde criancinha, quando eu me alfabetizei, eu pirei em ler e escrever. E aí isso, né, foi se desenvolvendo na minha infância, até eu encontrar o rap, o ritmo e poesia. Então foi um casamento perfeito, assim, né, da música, da sonoridade, de tudo que a cultura representava. Então foi meu segundo momento de me apaixonar foi esse. Foi quando eu conheci a cultura hip hop e a expressão do rap dentro disso. E era muito espontâneo, como na maioria das vezes, pra maioria das pessoas, né? Você tá ali na rua com seus amigos, curte um som, andar de skate, e não tinha um planejamento, um sonho de ter uma carreira, era fazer, né? Era sobre fazer e sobre estar perto das pessoas que fazem também. E aí depois eu vim entender que isso podia ser uma profissão e que tinha muitos caminhos pra isso e fui buscando. Eu comecei a cantar rap, escrever, fazer tudo em Recife ainda. Entendi. Quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Só que na época, pra mim, na cidade, no contexto, enfim, por todo o contexto, era isso, era ficar na rua, tipo, aí esses dias eu tava trocando ideia com os amigos sobre, por exemplo, a primeira vez que a gente colou na Galeria do Rock em São Paulo, cada um com seu relato. Aí um amigo falou, eu tinha aquele vinil de instrumentais, que aí todo mundo tinha o mesmo vinil de instrumentais. Então, em Recife, eu tinha um disco de batidas que era em CD do MC8. E aí era esse CD do MC8 para 10 MCs fazerem um show, que era uma caixinha de som ali na esquina e tal. Quando eu cheguei no Rio, aí eu pude me aproximar de um pouquinho mais de estrutura, que era o que tinha... era o que estava despontando naquele momento de um home studio, que foi da galera da Brutal Crew, do Ike Castilho, do Auri, do DJ Babão, que era o Babão e o Auri do Inumanos e tal. Então foi o meu primeiro acesso a um estúdio. E que era isso, era um home studio, tipo, um monte de molecadinha ali no computador com o microfone fazendo música. Então no Rio eu tive essa primeira possibilidade de gravar uma música. Foi nesse momento, o início dos anos 2000, e estava acontecendo um movimento cultural super forte ali na Lapa, inclusive porque tinha essa revolução tecnológica, né? Da gente começar a ter acesso e poder fazer música em casa e produzir, que nem eu mencionei o lance do disco de batida, então nessa fase foram as primeiras batidas que a galera do underground estava fazendo. Então foi essa fase aí. Na vida é minha filha. Ver um ser humano crescer e ficar tão inteligente, tão incrível, me inspira muito a continuar crescendo e aprendendo e sendo o máximo de coisas que eu consegui sonhar e poder ser exemplo pra ela, enfim. Ela é minha maior inspiração. A música eu tenho muitas. Veio muito rápido na minha cabeça a Lauryn Hill e a Stephanie. Nego Max.
né? Nego Max é uma inspiração, pô, em 2020, Nego Max está sendo super inspirador. Que pergunta ótima! Eu acho que deveria ter mais ligação direta, no sentido da gente conhecer a literatura de cordel e o repente e todas as expressões, né, de poesia, pode-se dizer poesia marginal, poesia popular. Mas eu acho que falta um pouco dessa ligação, porque a gente tem muita referência, igual aqui a gente tem referência na gringa, lá a gente tem a referência de São Paulo, então às vezes a gente perde um pouco disso. E acho que a cultura hip hop brasileira, não só o Nordeste, perde muito em não se aprofundar na própria história. Eu acho que a cultura hip hop no Brasil poderia ser muito mais rica se tivesse essas referências com mais clareza. Agora existe, com certeza existe. A ligação tá porque são movimentos culturais que estão acontecendo na rua. Eu acho, inclusive, arrisco dizer, que no Nordeste a gente tem mais essa raiz com a cultura brasileira em todas as artes, em todas as formas de expressar arte que a gente tem aqui em São Paulo. A gente é muito pautado pelo que acontece lá fora, com a coisa mundial. Tipo, o Nordeste ele ainda consegue preservar isso, mas não com esse entendimento, mas por uma coisa espontânea. Lógico, vai ter gente que é estudioso, que mistura as duas coisas. Tem um grupo que é muito... Tipo, eu já vi várias vezes a galera falar do Nordeste, aí fala do Costa a Costa, fala do Dom L e não fala do Faces do Subúrbio, que é um marco histórico na música brasileira, entendeu? Foi um grupo que era da época do movimento Mangue Beat e tal. Então, dentro do trampo deles, isso é muito presente. O maracatu e várias outras expressões artísticas populares regionais. Mas independente se o artista ele tem ou não essa consciência dessa referência, ela tá lá, sacou? Vários, só tenho hits. Fábrica de hits. Ai, cara, eu acho que Ordem na Classe é o que a galera mais posta, mais comenta. Tem também o Eu Tava Lá, né? Que Eu Tava Lá é muito marcante pra mim, porque foi uma virada na minha carreira, de ter ali começado a ter um fluxo de trampo maior. Gin, mentira, cerveja. Cara, eu não sei o que falta. De repente, há 4 anos atrás eu super sabia, né? Tava na ponta da língua. Eu acho que isso já melhorou bastante, que já mudou muito e que já está acontecendo. Mas ainda acho que falta que as mulheres busquem autonomia nos seus trabalhos. Isso é o mais importante. E aí, todas as outras mudanças necessárias vão ser reflexo dessa busca por autonomia. Automaticamente. Por que eu acho que mudou? Eu nem lembro do que eu respondi no programa Freestyle, mas o que mudou pra mim. Eu vim de um processo de desconstrução que, assim, acho que isso deve acontecer pra muitas mulheres. As nossas referências são masculinas, principalmente no rap. Então, a gente quer a aprovação dos homens, quer estar perto dos homens, quer se parecer com os homens, né? Isso, no início da minha carreira, tinha muito isso. Então, eu comecei a compreender o silenciamento, o apagamento, o fato de nunca poder estar no mesmo nível, de não ter o respeito, enfim, vários processos de violência que às vezes são até físicas, né? Tipo, de você ser assediada ou ser expulsa de um palco, porque, enfim, situações. E aí eu comecei a compreender esse processo de violência. Aí eu entrei numa postura de exigir o meu espaço. Só que eu sempre trampei, então, tipo, a construção da autonomia, ela já existia, mas não era consciente, no sentido de que aí, depois de reconhecer o processo de violência, eu comecei a exigir que esses homens, que são donos dos espaços, cedessem o espaço. E fiz isso. E isso foi uma fase importante, musicalmente, na cena, acho que fez um barulho, né? Porque isso eu não exigi assim, né? Eu exigi na minha postura, nas minhas letras. Mas aí depois eu entrei num entendimento de que eu nem quero esse espaço cedido. Eu fiz tudo até aqui para construir o meu espaço. Então eu não tô mais numa fase desse debate. Eu tô na fase de construir, de fato, conscientemente a minha autonomia. Então, quanto mais cedo as mulheres tiverem essa consciência, mais rápido a cena vai mudar.
Agora, pros caras entenderem, aí é com vocês. Aí da maturidade. Aí é com vocês, né? A parte nossa que a gente tem que fazer. Eu acho que o mais recorrente, que chega é banal, mas é muito absurdo, é que qualquer exposição que a gente faça, e aí eu falo a gente porque eu sei que não é só comigo, qualquer sucesso, enfim, qualquer coisa que a gente tenha um pouquinho mais de visibilidade, tá dando pra quem? Tá dando pra fulano de tal. E é um bagulho que é muito banal, é corriqueiro, acontece toda hora. Tipo, você posta uma foto do lado de um artista, passou desculpa, põe o P. Mas é assim, e é extremamente ofensivo, tira todo o mérito do nosso corre, como se a gente fosse de fato uma carne no açougue e não pessoas, né? E aí, tipo, não chega a ser um absurdo porque é comum, mas é algo que me incomoda muito. É comum, mas não é normal, né? Não devia ser normal. Não deveria ser, exato. Cara, eu ando com muita preguiça de dar opinião. E assim, quando eu fazia o conteúdo pro YouTube, eu fazia novamente, igual quando você me perguntou do personagem e da artista. Eu fazia, tipo, com toda a honestidade, com toda a espontaneidade do mundo, porque eu achava importante falar de cultura hip hop naquele momento, onde os canais de YouTube já tinha, né, alguns anos, alguns tipos de conteúdo já bombavam, mas o rap deu uma guinada ali de 2015 pra 2016, e aí foi essa oportunidade. E eu achava muito importante falar de hip hop naquele formato. Quando eu comecei a fazer, aí eu entendi que você tinha que falar do assunto do momento, do assunto polêmico, da fofoca de ontem, de quem saiu com quem traiu quem, e aí perdeu o sentido, sabe? Porque era isso que ia dar views. Inclusive eu briguei muito na produtora pra falar de grafite, pra falar de livros, pra trazer convidados pioneiros, né? Tipo a Rúbia, mas não dá views. E tem que dar views, então não faz sentido, né? Praia com cachoeira. Então, pelo lado de ser um trampo solo, ordem na classe. Samba, rap. E forró. Cerveja. Eu já fiz alguns feats dos sonhos, e aí eu sou muito feliz, muito grata por isso. K.O.D. no meu disco mais recente, Nego Galo no meu disco mais recente, Dom L, a gente tem um love song, olha só. Então, muitos feats dos sonhos, já fiz. Vamos ver o que vai acontecer. Já vou viajar muito, muito, muito. E ter minha casinha, ou minhas casinhas. Rima rimada. Rima rimada no coraçãozinho. Não sei, meu. É horrível por essa boca. Não venha pra São Paulo. Então, aí eu vou me repetir daquela outra pergunta de como que as pessoas enxergam a gente, né? Autonomia, buscar autonomia, procurar entender ao máximo o que quer pra poder expressar o que quer e ter segurança nisso. Treinar bastante antes de ir pro estúdio, inventar vozes diferentes, falar pro cara do estúdio, quero fazer de novo. Se o cara achar ruim, acha outro estúdio. Tem muito estúdio por aí, entendeu? Porque aí você não vai precisar brigar, como eu briguei. Vai com calma, entendeu? Vai na paz, com segurança do que quer. E não precisa bater de frente, é só chegar. Acho que é isso.